Olá, gente linda! Vamos então começar o programa Arte na Rede com Caterine Beltrão. Que tal a gente imaginar que temos uma rede imensa de conhecimentos, seja na literatura, seja na educação, seja na ciência, na tecnologia, na gastronomia, né? Não interessa a rede, qualquer uma, né? Qualquer área dentro dessa rede. E a arte, ela está sempre presente, em qualquer área. E, através dessa arte, nossa felicidade, ela pode chegar mais perto da gente. Acreditem nisso. A obra de arte da Edith Blanc, que vamos mostrar hoje, vem a ser um retrato meu da década de 70, retratado, né, a óleo sobre tela. E olha que interessante, no retrato a gente tem um colar de âmbar, e que eu estou trazendo aqui, tá, hoje, 40 anos ou mais de 40 anos depois de ter sido pintado. É interessante, não? Ele é muito bonito, eu adoro ele. Bem, vamos agora então apresentar a nossa convidada para o programa. Ela é uma verdadeira locomotiva da literatura em Nova Friburgo. Ela está à frente de vários projetos e é professora. Ela é graduada em Pedagogia e Letras e tem um mestrado também, né, em Relações Étnico-Raciais. Vamos lá? Seja bem-vinda a professora Márcia Lobosco. Caterine, muito obrigada por me receber aqui, estreando o seu programa, né? Esse programa com esse nome tão interessante, Arte na Rede, com toda a proposta que você tem. E eu quero começar fazendo referência a essa sua fala inicial, né? Essa questão da arte estar em todo lugar, em todo espaço, e a gente pensar numa rede de conhecimentos. Como professora, isso para mim é importantíssimo, está na minha formação, está na minha vocação, né? De a gente pensar no conhecimento como algo entrelaçado, né? Em que a gente não são caixinhas, né? Dentro da escola, muitas vezes a gente faz separações didáticas, né? Para facilitar o aprendizado, mas o conhecimento em si é sempre uma coisa muito entrelaçada, muito ampla. Então é muito bom estar aqui, estar nesse programa, e poder falar sobre esses entrelaçamentos, essas redes de conhecimento. Que coisa boa, que coisa boa. Me diz uma coisa, eu gostaria, eu acho que não é só eu, né? Todo mundo, né, que tem essa curiosidade, como é que você resolveu trilhar esse caminho das letras? Olha, Caterine, as letras estão na minha vida de muitas formas. Então, eu tenho as letras na minha vida pessoal, familiar, na minha infância. Meus pais são pessoas muito simples, com pouca instrução, mas eles são pessoas das letras. Então, eu aprendi a ler com meu pai, no sentido de que líamos juntos sempre, e a escrever com a minha mãe, porque ela escrevia cartas e nós escrevíamos cartas juntas. Que coisa bonita. Então tem isso assim na minha história, que eu não quero me apartar disso nunca, porque realmente é uma memória muito significativa e que eu tenho certeza que me formou. São suas origens, né? Exatamente, está nas minhas origens isso e de como isso chegou na minha vida. As minhas experiências escolares foram muito boas e muito bonitas, né? Assim, eu sempre gostei de ir para a escola, de estudar, de estar nas bibliotecas das escolas onde eu estudei. Eu fiz todo o meu ensino fundamental na escola pública. Eu sou carioca, então eu fiz um pouquinho, estudei no Rio de Janeiro. E aqui em Nova Friburgo eu fiz um pedaço grande no Colégio Canadá, no colégio do qual eu tenho ótimas recordações. E depois eu fui fazer formação de professores. O IENF fica ali no centro da cidade, então pertinho da biblioteca municipal, fui frequentadora da biblioteca, então eu fui uma leitora muito voraz. Perfeito. Eu li de tudo e bastante. Quando eu fui
para a graduação, eu não cogitei fazer letras. E aí é um intervalo que interessante, né? É curioso aí nessa minha história. Eu tinha muita convicção em ser professora. Quando eu fui para a faculdade, eu já estava dando aula, já estava sendo uma experiência muito boa, então eu resolvi estudar educação. Por isso que eu fui fazer pedagogia primeiro. Mas as letras estavam o tempo todo. Então, na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, eu fui rato de biblioteca, né? Devorei todos os livros, saí um pouco da literatura para os livros técnicos, né? Os livros científicos, os livros de educação. Mas as letras estavam ali o tempo todo, né? Eu fui alfabetizadora por 10 anos. Meu Deus! Então, isso foi uma coisa que apareceu na minha vida meio sem planejar, a primeira experiência. E eu fui muito feliz fazendo esse trabalho. Reencontro os meus alunos que eu alfabetizei. Assim, é muito bonito porque eles já são adultos. Isso faz muitos anos já, isso é das primeiras gostoso, turmas. né? Quando a gente revê alunos, né? E já galgando toda uma montanha, né? Porque tem que ser. É incrível esse encontro, né? E aí eles ainda me contam, tia Márcia, né? Me tratam assim. Então, eu trabalhei muito especificamente com a linguagem, né? Com o código linguístico, com a aquisição desse código, com as primeiras experiências de leitura e escrita dos meus alunos. Então, isso foi bastante marcante para mim. A partir daí, então, eu segui nos estudos mais para a linha das letras propriamente, né? Eu fiz pós-graduação e eu fiz o curso de letras. Aí é que eu cheguei especificamente nessa parte da minha graduação. Já foi uma segunda, né? Depois que eu terminei pedagogia, eu voltei para a faculdade para fazer letras. Perfeito. E aí eu já não consegui mais me separar disso aí, porque eu comecei a dar aula de português. E aí, eu já tinha uma experiência com a literatura, eu sempre gostei muito de ler para os meus alunos. Eu digo que eu não sou uma contadora de histórias, né? A gente vê, né, eu e você conhecemos contadores de história fantásticos. Fantástico, realmente. Mas eu não tenho essa habilidade, mas eu gosto de ler para os meus alunos. E eu faço isso com muita atenção ao texto, ao livro. Então, tem toda uma coisa especial ali, que vem, né, meio naturalmente e que é muito agradável para mim e eu vejo que agrada aos meus alunos. Então, eu sempre li para todas as séries com as quais eu trabalhei. Eu trabalho com uma turma hoje de curso normal e eu acabei de receber uma cartinha deles muito recentemente, em que eles me convidavam para ser paraninfa e na carta falavam várias coisas. Não esqueceremos jamais do magnífico modo com que você lê histórias para nós. Então, assim, são adolescentes. Pois é, imagina que lindo. Indo para a faculdade, então realmente tem um efeito ou seja, nisso aí, realmente né? Há um diferencial, né, que os alunos percebem. Sim. E que você faz questão, né, de passar isso para os outros. E é claro que nós vamos falar mais tarde nos outros blocos, mas, enfim, essa coisa de ler, essa gratificação nossa, né, também de aprendizado em leitura para os outros é uma coisa muito gostosa. Mas isso aí é para outro bloco. Você tem mais alguma coisa sobre essa pergunta? Eu enveredei e não me separei mais disso, né? Eu fui cada vez descobrindo mais esse sentido disso na minha vida, né? E aí é uma plantinha, né? Uma semente germinada lá atrás, aí você vai colhendo os frutos, e aí você colhe e planta mais um pouquinho. Com certeza, assim. Aquilo vai indo, né? Me diz uma coisa, com relação ao envolvimento com a arte. Como é que foi? Dentro desse contexto. Sim. Quando eu fui fazer letras, eu optei por fazer português, literatura, e aí realmente você entra no universo da literatura e entende a literatura como arte, né? Até aquele momento era o prazer, né? O degustar, uma coisa que eu fui aprendendo em casa e que eu levei para minha profissão e que eu fui trabalhando isso. E ali na Faculdade de Letras, realmente a gente é um ensino formal e você entende a literatura como arte, né? A partir de ali, meu olhar para a literatura modificou. E aos poucos eu fui me envolvendo com atividades de oficinas,
de rodas de leitura, tive umas experiências de participar de algumas, e enxergando o tempo todo isso, como processo educativo, né? E isso não sai de mim, isso é muito claro para mim, esse meu olhar de professora, né? De entender, e aí de professora e aluna o tempo todo, e ao mesmo tempo desse valor da literatura no sentido de transformação, de promover transcendência, né? Que aí é que eu enxergo o caminho da arte, né? Que espetáculo! Bom, infelizmente, né, a gente tem aqueles horários, mas vamos voltar, é claro, a esse assunto, e nós estamos então terminando o primeiro bloco, mas é um instantinho só, tá? Daqui a pouquinho a gente continua com o segundo bloco. Até já!